Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito armado ocorrido entre os anos de 1864 e 1870. Os países envolvidos foram Brasil, Argentina e Uruguai, que formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. O combate ocorreu porque o Paraguai pretendia anexar territórios do Brasil e da Argentina. Igualmente, estava em jogo o controle pela Bacia do Prata. A Guerra do Paraguai terminaria com a vitória da Tríplice Aliança. A Guerra do Paraguai aconteceu devido ao desejo do ditador Solano Lopes criar o Grande Paraguai. Para isso, ele pretendia anexar áreas do Brasil e da Argentina que o permitissem possuir uma saída para o mar. Por sua parte, o Brasil pedia livre navegação nos rios que cortavam o Paraguai, pois era a única maneira de se chegar a Cuiabá, Mato Grosso. Igualmente, a situação interna do Uruguai sempre foi do interesse dos três países, pois estava situado em um ponto estratégico, à beira do Rio da Prata. Brasil e Argentina apoiavam os colorados, enquanto Solano Lopes era partidário dos seus adversários, os blancos. Antes da guerra, o Paraguai era um país agrário, mas passou a desenvolver a indústria bélica, devido aos planos de expansão de Solano Lopes. Desde sua independência, em 1811, o Paraguai procurou se isolar dos conflitos regionais como a Guerra da Cisplatina, em de 1825 a 1827. Ao assumir a presidência, em 1862, o ditador Solano Lopes, de 1827 a 1870, continuou a política econômica nacionalista de seus antecessores. No entanto, passou a apoiar grupos na Argentina e no Uruguai que coincidissem com seus interesses. Um desses grupos eram os blancos, no Uruguai, que poderiam permitir o uso do porto de Montevidéu pelos paraguaios. Já na Argentina, Solano Lopes se aliou aos federalistas, inimigos do então presidente Bartolomeu Mitre. Quando o Uruguai conquista sua independência em 1825, o país ficou dividido entre duas facções políticas, blancos, brancos, e colorados, vermelhos. Brasil e Argentina, a fim de manter sua influência, apoiavam os colorados. Em 1864, a coalizão entre os dois partidos se desfez e os colorados tramaram para tirar do poder o chefe desta aliança, Bernardo Berro. Inicia-se a Guerra Civil no Uruguai. Os colorados pedem ajuda ao Brasil, que envia tropas para o Uruguai. Também contam com o auxílio de Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina. Por sua parte, os blancos receberam o apoio de Solano Lopes e dos inimigos de Mitre. Devido à superioridade bélica, os colorados conseguiram derrotar os blancos em 1864. No entanto, Solano Lopes atravessa o território argentino, sem autorização do presidente Mitre, para atacar os brasileiros. Este fato seria o estopim da Guerra do Paraguai. Em novembro de 1864, Solano Lopes mandou aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, no Rio Paraguai, que rumava em direção a Cuiabá, Mt. Apesar de ser um navio mercante, Solano Lopes desconfiava que havia armas escondidas nos porões. Logo em seguida atacou a cidade de Dourados, Mt. No ano seguinte, tropas paraguaias atravessaram o território argentino, sem autorização das autoridades argentinas, e conquistaram o Rio Grande do Sul. Meses depois, o território seria retomado na Batalha do Riachuelo. Diante disso, o governo brasileiro propõe aos vizinhos, Argentina e Uruguai, um tratado de ajuda mútua contra Solano Lopes. Em 1º de maio de 1865 é formalizado o Tratado da Tríplice Aliança entre os três países envolvidos na guerra. As tropas aliadas ficariam sob comando do presidente argentino Bartolomeu Mitre. Em 24 de maio de 1866, travou-se a Batalha de Tuiuti, que terminou com um saldo de 13 mil mortos. As forças paraguaias atacaram os aliados num terreno pantanoso e, inicialmente, abriram vantagem. Atrasos e a má distribuição de armas, porém, favoreceram a vitória da Tríplice Aliança. Apesar de vitorioso nessa batalha, o general Osório deixou o comando das forças brasileiras e foi substituído pelo Marquês de Caxias, futuro Duque de Caxias. A Batalha do Tuiuti é considerado o maior combate campal da América do Sul. Em 1867,
tropas brasileiras tentaram libertar parte do Mato Grosso, que estava em mãos paraguaias. Uma coluna partiu de Minas Gerais e se dirigiu até o Mato Grosso. Sofrendo doenças e falta de mantimentos, os brasileiros foram derrotados pelas tropas de Lopes, no episódio conhecido como a Retirada da Laguna, Mato Grosso do Sul. Caxias era considerado um dos militares mais experientes do exército brasileiro. Foi chamado pelo governo imperial a fim de organizar e traçar uma estratégia para alcançar a vitória. Desta maneira foi o responsável por uma série de triunfos militares que tinha como objetivo conquistar o Forte de Humaitá, capturado em 19 de fevereiro de 1868. Assim, as tropas aliadas puderam avançar no território paraguaio. A Dezembrada consiste em 3 batalhas travadas em Tororó, Avaí, Angostura e Lomas Valentinas, em dezembro de 1868. Em seguida, as tropas aliadas marcham sobre a cidade de Assunção, vencendo o conflito. Depois de conquistar Assunção, em janeiro de 1869, Caxias deixou o comando da guerra para o genro de Dom Pedro II, o príncipe Luís Gastão, conde de Eu. O novo comandante tinha ordens expressas do imperador para capturar Solano Lopes vivo ou morto. Assim, diante da não rendição do exército paraguaio, o conde de Eu perseguiu Solano Lopes e seus soldados. A luta só terminou com o desaparecimento do ditador paraguaio em Cerro Corá, em 1º de março de 1870, que foi morto por se recusar a se render. Era o fim da guerra entre Brasil e Paraguai. A guerra deixou grandes prejuízos tanto no Brasil como no Paraguai, que foi arrasado. Aproximadamente 80% da população masculina foi dizimada e o que restou eram velhos, crianças e mutilados de guerra. O enfrentamento deixou as poucas indústrias existentes destruídas, a terra sem cultivo e a população passou a viver basicamente da lavoura de subsistência. Além disso, perdeu parte do território para a Argentina e para o Brasil, e contraiu uma dívida de guerra com os países da Tríplice Aliança. O Uruguai a perdoou em 1885, a Argentina em 1942 e o Brasil, em 1943. Com relação ao Brasil, a contenda custou milhares de vidas e afetou bastante a economia, sendo necessário tomar vários empréstimos para manter o equilíbrio financeiro. Por outro lado, ao terminar a guerra, o Brasil conseguiu a liberdade de navegação na Bacia do Prata e tinha um exército vitorioso e modernizado. A Argentina segurou os territórios que antes eram contestados por Solano Lopes, como a província de Corrientes e a região do Chaco. A Inglaterra não participou diretamente do conflito, porém foi o único país a lucrar com ela. O país ampliou seus mercados na América, emprestou dinheiro para a reconstrução do Paraguai e para o Brasil, que aumentaram sua dívida. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.